Fala comigo! Hoje, para mim, assim, ó, um dia especial. Primeiro que eu tô conseguindo trazer ela junto, já começa aí a diferença, né? A gente teve junto com o Benhur lá no nosso programa da Rádio Cidade, toda sexta-feira, das 9 às 10, onde você também pode participar com a gente, na 104.3. E a gente tem agora o nosso Fala Comigo podcast, para que a gente possa estar falando um pouquinho mais, estendendo um pouquinho mais essa conversa, essa roda do tereré que a gente tem no nosso programa da Rádio Cidade. E para mim é uma honra receber esses dois amigos. São dois irmãos que hoje se confundem, entendeu? Realmente um cuida do outro, a gente nota isso e crescem junto. Primeiro eu quero que vocês se apresentem. Primeiro as damas, onde, para quem não conhece, a dona Jéssica Souza. Bom, meu nome é Jéssica, eu tenho 29 anos, sou jornalista, sou fotógrafa, designer, de tudo um pouquinho. E você me manda tirar foto de qualquer pessoa importante, mas não me chama pra isso, que eu fico muito nervosa. Muito nervosa mesmo, gente. Eu não fico tão nervosa assim pra trabalhar, mas pra gravar é um probleminha aí pra mim. E o nosso querido Benhur. Prazer mais uma vez estar aqui, né, Robert? Bom, eu tô com os 37 anos, depois dos 37 a gente não aumenta mais, a gente estaciona nos 37, né? Sou jornalista também, sou formado em Ciências Contábeis, Administração e Direito, e ingressamos aí na área do empreendedorismo após cursar Administração aqui na nossa UEMS, então foi esse o nosso início aí de tudo. Então esse é um pouquinho da nossa história, sou pai do Benhurzinho. Tá vindo outro ou outra caminho aí. Ô, rapaz, tá trabalhador, parabéns, uma novidade, ó. Explosivo! Casado com a doutora Aniele, fisioterapeuta e tal. Até, doutora, eu quero você aqui junto com a gente, ó. E eu e o Benhur, nós combinamos nós fazer o desafio dos gordinhos no Pilates. Estamos aí na luta. Mas me fala um negócio, quem que é a Jéssica e o Benhur fora das redes sociais, fora do Maracaju em Foco, fora de toda essa mídia toda aí? Eu vejo o Benhur um paizão hoje. E a Jéssica? Ai, meu Deus. Olha, eu não sei, acho que hoje eu vivo do meu trabalho. É loucura. Não tem, né? Vive uma agenda uma atrás da outra. Loucura. Você não tem... Eu penso o dia inteiro no que dá pra fazer, pra melhorar, sabe? Estudo muito. Porque eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu me vejo fazendo melhor e mais. Mas não outra coisa, sabe? Legal. E você, Benhur? Eu costumo dizer que eu tive uma mudança radical de vida nesses últimos 3 anos, né? Porque ser pai pela primeira vez transforma tudo. Diminui minha carga horária de trabalho, eu trabalhava muito, comecei a fazer coisas que eu não fazia antes, pensando já no futuro dele. Mas assim, em momento algum a gente largou a nossa paixão, que é o Maracaju em Foco de lado, né? A gente só se readequou, se reinventou como pessoa, né? Qual que é a diferença de idade de vocês dois? 10 anos. 10 anos. Certinho, é de 87, eu sou de 97. Bah, eu e o Roger somos 6 anos de diferença. Como que foi essa infância? Porque assim, querendo ou não, o Roger, ele um período ele acabou assumindo a responsabilidade de cuidar da gente. Então, assim, e vocês? Como que foi essa infância de vocês? Existia muita briga? Ou bem por ser mais velho, nem... O Benhur ele é muito paizão, né? Sempre foi. Então, quando meus pais se separaram, né, ficamos só a minha mãe e eu e a minha irmã mais nova. E o Benhur fazia faculdade, aquela loucura, e aí o Benhur meio que assumiu esse papel de pai também, né? Mesmo que de longe, ele sempre tentou ajudar a minha mãe, encaminhar a gente, a ver se estava tudo bem. Então ele meio que assumiu esse tomou as lado. nossas guerras, né? Ele fez muito pela gente. Como que foi isso pra você, bem? Foi um período muito difícil, né, Robert? Porque assim, ninguém quer que o pai e a mãe se separem, para deixar a história. Mas naquele momento era o melhor, tanto para minha mãe quanto para meu pai. Nós entendemos isso. Foi uma loucura muito grande, porque na época eu estava trabalhando numa filial da Brasil Telecom aqui e simultaneamente a separação dos meus pais fechou aqui. E o proprietário em Dourados ligou, você precisa vir começar a trabalhar amanhã aqui em Dourados. Muda para cá, acha uma casa. E você imagina, para um menino de 17 anos, primeiro ano de faculdade, de Ciências Contábeis,
pais separando, sair do conforto do lar. Eu não sabia nem fritar um ovo direito, Robert, pra ser bem sério. Então, assim, morar sozinho, pra mim, foi uma grande mudança de vida. Eu costumo dizer que eu tive 2 grandes mudanças de vida. Foram os 2, 3 anos que eu morei em Dourados e agora ser pai. Transformou minha vida radicalmente. Me fez, inclusive, ajudar no papel de cuidar das minhas irmãs mais novas, que eu tenho 2 irmãs mais novas, a Jéssica e outra. E a gente tentou diminuir um pouco desse impacto da separação dos pais de alguma maneira. Nem foi financeiramente, mas foi de carinho, de afeto e até de suporte. Por exemplo, nós somos entre 5 irmãos. Não só por causa da sociedade, eu sou mais próximo da Jéssica hoje de todos. Mas a gente convive com todos, dialoga com todos. Até eu ia perguntar sobre isso, porque a gente vê literalmente uma conexão muito grande entre vocês. No trocar de olhar, de tipo, um se olhar para o outro assim e já saber o que está um pensando com o outro. É mais ou menos que de repente nós somos em 4 irmãos. Eu tenho a Ellen, tenho o Carlos e o Roger. E hoje a minha ligação é muito forte com o Roger. Então, assim, a gente no trocar de olhares, às vezes a gente já está falando um com o outro. Então, assim, como que é isso para vocês? Eu acho que a gente ficou muito mais unidos depois do site. Porque, assim, irmão sempre briga, né? Então, e eu fui uma adolescente um pouco rebelde. E aí o meu irmão era muito paizão, então a gente quebrava o pau em casa. Mas depois que a gente começou a trabalhar junto, nossa, acho que a gente nunca mais brigou depois disso, sabe? E às vezes a gente tá num lugar e eu percebo uma coisa, já faço um sinalzinho ali pro bem, o irmão percebe. Então essa conexão, ela surgiu bem mais depois do Maracaju em Foco. E desde o começo, quando a gente decidiu criar o site, sempre teve muito diálogo entre a gente. Então tudo, por mais que eu era muito nova, nossa, eu era muito novinha quando a gente decidiu criar o site. E o Benhor sempre pediu minha opinião, ele sempre respeitou a minha opinião, mesmo eu sendo muito mais nova do que ele. E isso pra mim, assim, ampliou demais. Eu como profissional, eu cresci, eu aprendi porque eu era muito respeitada dentro da empresa. E hoje a gente tem uma conexão, assim, de laço de irmãos e amigos, e eu acho que isso vai perdurar pra sempre. Bem, pra você, como que é isso, Almir? Com certeza nossa conexão aumentou bem mais por causa do trabalho, né? Mas a Jéssica eu tive o prazer de pegar no colo, né? Eu lembro que minha mãe, a gravidez da Jéssica foi muito desejada, muito esperada, porque foi um intervalo muito grande. A minha mãe até achou que ia fechar a fábrica com 3 filhos, veio a Jéssica. E eu também esperei muito, né? Hoje, até um pouco da experiência que eu tive ao cuidar da Jéssica, eu consigo aplicar no meu filho, porque eu peguei a Jéssica no colo. Mas o Maracaju em Foco foi um divisor de águas na nossa vida, de fato, né? E a gente criou uma sintonia, um pensamento. Tem até uma história muito engraçada, muito bacana, que às vezes a minha função chegava para a Jéssica, chegou o deputado tal, chegou a autoridade tal, e eu fui no ouvido dela, esse é o deputado Márcio Fernandes. E era o deputado Márcio Monteiro. E ela, muito simpática, oi, deputado Márcio Fernandes, tudo bem? Posso te dar uma fotinha? E ele deu uma resposta, pode, mas não sou o deputado, sou o deputado Márcio Fernandes. Até hoje. Foi o único erro, mas foi assim, o que, meu Deus. Às vezes acontece. Acontece, gente. E foi assim, histórico até hoje já se prejudica. Pede PSE, principalmente quando tem nome semelhante. Mas antes da gente entrar na questão do Maracaju em Foco, Benhor, eu queria que você contasse um pouquinho dessa história sua de vida nesse período da Brasil Telecom. Porque foi uma história muito bonita que você contou e dividiu com a gente na Rádio Cidade. E a nossa ideia do Fala Comigo é literalmente a gente dividir essas histórias para que esses jovens que estão aí querendo começar no mercado de trabalho e tudo mais, se espelhem, porque hoje, de repente, as pessoas veem lá o sucesso que o Maracaju em Foco tem, o trabalho que vocês desenvolvem, vê a clínica prosperando e tudo mais, fala, não, é tudo fácil, tudo caiu do céu e ninguém sabe quantas e quantas noites ficaram trabalhando, madrugadas adentro e assim por diante. Então, queria que você contasse um pouquinho dessa história sua aí de quando você trabalhava, essa formação toda, para que a gente pudesse estimular o outro jovem a se espelhar um pouquinho na sua história. Eu comecei a trabalhar muito cedo, né, Robert? Com 16, 17 anos, ainda na gestão do Dr. Maurílio. Meu primeiro trabalho foi entregar cartinha de PTU. Naquela época, cada cartinha era 50 centavos. E eu entregava aí pela cidade e era uma função. E depois eu fui para a Brasil Telecom local, aqui através da Suzy Meire, que é a esposa do Adrianos, né, que até cuida das máquinas antigas lá da Espomara, do Parque de Exposições.
E foi um desafio muito grande. Ali eu aprendi a trabalhar, aprendi a respeitar hierarquia, a respeitar pessoas. Para mim foi uma transformação muito grande. Só que teve essa turbulência no meio do caminho, por decisão da própria matriz da Brasil Telecom, teve que fechar. E eu tive que, de forma impactante, ir para Dourado já com a função de supervisor. Daí você pensa, com 17, 18 anos eu coordenava uma equipe de 30 telemarketing. Todas de idade semelhante ou mais velhas que eu. Então eu tive que aprender a ouvir, aprender a respeitar, aprender a não querer impor a autoridade, porque eu nem me sentia com aquela autoridade. E foram 3, 4 anos até a mudança da Oi, quando eu me desliguei, muito positivos, de muitos bons resultados. Lá na rádio a gente comentou que às vezes as pessoas acham que tudo vem de mão beijada, mas não vem, né? Eu sempre conto essa história e eu falo várias vezes, se for possível, que as pessoas acham que não é um desafio. Eu fiquei uma semana comendo só pipoca em Dourados porque não tinha escape, Robert, não tinha alternativa. O cartão já não existia, salário já tinha ido pro beleléu. E lá, se pegar minhas fotos lá, eu era super magrinho, porque eu caminhava da Unigran até a Avenida Joaquim Teixeira Alves a pé. Era em torno de 1h30 de caminhada para ir e mais 1h30 para voltar. E depois, posteriormente, meu avô descobriu que eu estava passando esse aperto lá e meu avô não aceitou, porque meu avô era daqueles fazendeiros antigos. Brigou com meu pai foi lá, fez uma compra para mim e me abasteceu. Mas eu também queria mostrar a minha independência, mesmo errando, porque na verdade foi uma falta de gestão minha na época de conseguir conver com o salário. Então foi uma experiência muito bacana. Eu digo que eu aprendi a virar homem mesmo no período de Dourados, sabe? A assumir responsabilidade, a cuidar de quem eu posso cuidar, a trabalhar. E foi um período muito bom porque eu consegui minha primeira faculdade, que é a Ciências Contábeis. Eu exerço até hoje a área de perícia. E pude já dar os passos para as outras já fala o contato aí para quem quer te contratar como perito contábil, porque o cara é fera, viu, gente? Já fala. Já são 16 anos de formado aí na área de perícia, né? Na área de contabilidade, já são mais de 3 mil laudos emitidos. E desde aquela época eu tinha uma visão muito empreendedora, mesmo ainda não tendo cursado administração. Eu lembro que eu criei um blog na área de perícia e comecei a jogar nos grupos de advogados do Facebook. E assim eu comecei a atender advogados de todo o Brasil. Hoje eu tenho cliente no Acre, tenho cliente no Nordeste, que mandam demandas até hoje. Eu já nem divulgo mais tanto, até por causa das minhas outras áreas de atuação. Mas foi um período muito positivo e que eu lembro com muito carinho. Alcança um tereré aí para nós, que nós temos que tomar o tereré na nossa rota tereré. Mas e agora vamos entrar no Maracaju em Foco. Como surgiu o Maracaju em Foco? Da onde veio a ideia? Quem teve a ideia? Como que foi a história aí? Já são quantos anos de Maracaju em Foco? 11 anos de Maracaju em Foco, hein? Passa ligeiro, hein? Maracaju em Foco surgiu quase uma ideia conjunta minha e da Jéssica, né? Mas o que eu queria? Eu notava que a Jéssica já gostava muito de fotografar naquela época. E daí eu falei... Você tinha quantos anos, Jéssica? Tinha 17. Por que não unir o útil ao agradável, né? Eu já queria... não depender de uma coisa só, porque eu sempre segui muito aquela projeção bíblica, né? Nunca depender de uma fonte de renda só. Queria e fomos desafiados por nós mesmos a criar. Só que a gente, quando começou, a Jéssica falou muito bem isso numa entrevista que a gente postou comemorativa de 10 anos, a gente não queria fazer igual aos outros. A gente queria ser diferente. E hoje esse é um dos diferenciais do Maracaju em Foco. Por exemplo, as fotos que a Jéssica faz, até hoje não consegui ninguém que chegue perto do que ela faz, da maneira que ela atende, da maneira que ela pede as fotos. E o Maracaju em Foco é o seguinte, a gente até paga caro por isso, né, financeiramente, mas a gente tem o histórico da cidade ali. Se você pesquisar a Festa da Linguiça de 10 anos atrás, nós temos uma cobertura lá na nossa galeria de fotos, porque a gente preservou todo o histórico. Então, o Maracaju em Foco surgiu como esse desafio, nós mesmos se desafiando, por uma questão também de rentabilidade financeira para a Jéssica e para mim. E na época eu queria também utilizar a mídia para divulgar a minha área de perícia aqui em Maracaju. Porque já diz aquele velho ditado, né, Robert? Casa de ferreiro, espeta de pau. Aqui eu não conseguia vender muito a perícia. Eu vendia muito mais para fora. Então eu tinha essa dificuldade justamente pela idade, que eu formei logo aos 23 anos e as pessoas olhavam para mim, 23 anos, você vai fazer uma perícia? Então tinha esse desafio. Tanto é que eu fui nomeado pela primeira vez para um juiz trabalhista em Dourados, porque ele não acreditou que ia fazer. Eu cheguei lá, muito leigo ainda, mesmo sendo recém-formado, e perguntei para ele, mas esses processos trabalhistas, eles não acabam nunca? O juiz me chamou para dentro da sala, deixa eu te mostrar um negócio. Entrei numa sala, na época dos processos físicos, você deve lembrar, tinha processo até o teto.
Ele abriu um banheiro, tinha processo dentro do banheiro. Então ele falou, meu querido, isso aqui nunca acaba. Eu vou te dar 10 processos, se você der conta, daqui 30 dias você volta. E ali eu fiquei por 2 anos. Meu primeiro carro eu comprei só com cálculo de processo trabalhista. Então, assim, foi um período bastante marcante, bastante bacana. E isso foi o motivo da gente criar a Maracaju em Foco. Eu queria divulgar, também ajudou eu a divulgar. Só que, como eu sempre digo, a criatura engoliu o criador. Né? Hoje o Maracaju em Foco é um dos meus maiores negócios, é uma das maiores áreas de atuação, é a fonte de renda da Jéssica principal, é a minha principal. Então a gente está batalhando para fazer e continuar sendo diferente. Mas foi algo planejado ou surgiu como uma oportunidade assim para vocês? Robert, eu falo que foi muito Deus. Não tem outra explicação, sabe? Porque a ideia surgiu na cabecinha do Ben-Hur, aí ele falou, olha, mas eu quero focar em Maracaju. Aí já veio na minha cabeça, não, Maracaju em Foco, então. E a gente começou a trabalhar o que a gente não queria. Eu não quero desrespeitar o nosso leitor, eu quero conteúdo de qualidade, eu quero mostrar de tudo um pouco. Então ali a gente já planejou como seria. Deus colocou, muita gente no nosso caminho, colocou a melhor agência na época para criar o site, para fazer a identidade da forma que a gente pensou, que a gente imaginou, ficou muito melhor do que a gente esperava. E na época não tinha assim muitos exemplos, né, de site pra gente mandar como exemplo daquilo que a gente queria. Então a gente, tanto é que depois da gente surgiram vários, né? Pessoas que trabalham assim excepcionalmente bem da maneira que a gente iniciou. Surgiram vários outros sites que hoje a gente respeita muito, não vemos como concorrentes. A gente nunca desejou aquilo que era dos outros, a gente sempre só quis mostrar o nosso trabalho e Deus foi abrindo portas, foi fazendo, foi dando habilidade. Quando eu comecei, eu nunca tinha pegado numa câmera, simplesmente a gente pediu a nossa câmera na internet, a nossa primeira câmerazinha, a câmera chegou de manhã, coloquei carregar e à noite eu fui pro evento. Ali eu aprendi, entendeu? Então, assim, é Deus. Deus faz, assim, extraordinário. É só você não passar por cima de ninguém, você saber aquilo que você quer e confiar em Deus, que Ele vai abrindo as portas. O que eu acho interessante nesse trabalho que vocês realizam dentro do Maracaju em Foco é justamente isso. Vocês não se preocupam com o dos outros. Como diz, desde que não mexa na marmita de vocês, está tranquilo. E vocês têm literalmente essa ética de trabalho e respeito. E da mesma maneira a gente vê os outros sites, os outros empresários, os outros empreendedores que têm esses sites de informação, da mesma maneira respeitando vocês. Como que você vê isso, Ben? Hoje, dos últimos anos é assim, né, Robert? No início, todo mundo olhou meio tortinho, assim, será que esses meninos vão dar conta? Será que esses meninos vão vir atrapalhar nós? Mas, assim, eu costumo dizer que, principalmente nos eventos, nós conseguimos impor o nosso respeito, né? O jeito da Jéssica abordar as pessoas, até das outras meninas que fazem a cobertura de shows, que não é algo fácil, porque você lida com todos os públicos, mas elas estão durante as madrugadas cobrindo. Toda maneira de abordagem fixou o respeito tanto dos nossos concorrentes quanto dos parceiros, das pessoas em geral da sociedade. A gente também, do mesmo jeito que a gente respeita o leitor, a gente respeita o nosso anunciante, aquela pessoa que acredita, que investe. Porque seria muito simples eu pegar uma notícia e jogar direto no Facebook, jogar direto no Instagram, daria alcance, daria visibilidade. Muitas vezes eu até perco esse alcance, por quê? Porque eu quero fazer com que o leitor entre no site, leia a notícia, veja o meu anunciante, veja o meu parceiro, e esse parceiro tenha também um retorno, que é o que eles esperam investir na gente. Então, eu acredito que é esse o caminho: respeito, Deus, muito trabalho. Por exemplo, essa foi uma semana bem desgastante pra gente. A gente foi em Niuaque, teve evento aqui do CEDEMA, teve o evento do Instituto, que nossa equipe também teve presente, teve a Assembleia do Sicredi, todos nós estávamos presentes. Talvez não todos, um e outro, se dividindo, mas todos nós estávamos presentes produzindo conteúdo. Quando vocês começaram, vocês imaginavam chegar nesse ponto que vocês estão? Porque a gente vê hoje você cobrindo Niuaque, Rio Brilhante, acho que Antônio João, vocês estão já expandindo aos municípios vizinhos, e o Maracaju em Foco não é mais só um Maracaju em Foco, hoje está indo além das fronteiras. Vocês imaginavam e tinham essa percepção do trabalho de vocês para essa ampliação e crescimento? Não, na verdade a nossa ideia inicial era focar em Maracaju. A gente queria trabalhar com excelência na nossa cidade.
Tanto é que no início as pessoas até falavam, não, mas se você colocar MS alguma coisa, você vai conseguir atingir outras cidades, você vai conseguir dinheiro de outras cidades, né? Mas a nossa ideia inicial era essa, era trabalhar com excelência dentro da cidade que a gente estava, até porque a gente não conseguia, né, atingir todo mundo, estar em todos os lugares. Hoje em dia a gente tem uma equipe maravilhosa, né, que a gente tá caminhando junto, nossa equipe é grande, não parece, mas ela é grande. E a gente consegue estar em várias cidades ao mesmo tempo, vários lugares ao mesmo tempo, graças a Deus. E a gente tem planos para as outras cidades também, para ampliar mais ainda, mas tudo Legal. com a bênção de Deus. Né? Amém. Verdade, isso daí eu ouvi uma profecia de um pastor. Ele chegou para mim e falou, bem, olha, é hora de alargar as tendas. Eu até postei essa semana na minha rede social, eu falei, mas alargar as tendas com o nome Maracaju em Foco, como que eu vou expandir? Daí eu lembro que ele me respondeu, fica tranquilo, o nome não vai diminuir ou aumentar até a sua credibilidade, a maneira que vocês trabalham. Onde vocês forem, independente do nome, vocês serão respeitados, como vocês são respeitados em Maracaju. E hoje, graças a Deus, nós somos muito respeitados em Rio Brilhante, tanto pelas autoridades quanto pelo público. Nós já temos no nosso Instagram um público, ainda que é uma porcentagem bem menor que de Maracaju, mas um público cativo e forte de Rio Brilhante. Estamos entrando agora em Acre. Então, essas cidades, o nosso objetivo é trabalhar e levar Legal. essa informação com qualidade que a gente leva aqui em Maracaju. Vocês falam muito de qualidade e respeito nesse sentido de informar. E com agilidade. A gente nota isso de forma muito bem clara. Vocês não deixam para amanhã o que vocês têm que informar hoje. Onde eu sei que vocês realmente, literalmente, saem de um evento, logo em seguida já vai estar tudo no ar, já vai estar com matéria pronta e tudo mais. Como que é isso na prática, no dia a dia? Porque, querendo ou não, vocês vão ter que abrir momentos de estar, de repente, com o filho, com o futuro esposo e tudo mais. Como que vocês lidam com isso? Muitas madrugadas. Já perdi alguns namorados também por conta disso. Porque, a gente sai de um evento, às vezes, já vai, já posta na hora. Até porque, às vezes, no outro dia tem outro evento, Festa da Linguiça mesmo, são 3 dias, esse ano 4, intensos. A gente não para, a gente não sai do parque, às vezes não dá tempo de carregar uma pilha ali. Mas a gente tenta dar prioridade pro nosso trabalho, sem esquecer, lógico, da família, no meu caso do Benhur. O Benhurzinho tá lá no escritório o tempo inteiro, ele já, desde nenenzinho, no bebê conforto, ele fica lá com a gente. E ele já tinha até um uniformezinho do Maracaju em Foco, a gente brincava que ele era o nosso mascotinho. Então, a gente tentou conciliar, até isso melhorou muito, o Ben vai falar melhor depois, quando a gente mudou o escritório pra casa do Benhur, né? Porque pra mim é mais fácil me deslocar. Mas a gente queria, o Benhur já tinha a intenção de construir família em breve, né? E aí a gente queria aproximar mais para que fosse mais fácil dele trabalhar também. Então, quando a gente mudou para lá, ficou um pouquinho mais fácil, mas muitas madrugadas e muito tempo investido. Legal. Na época eu perguntei para 5 empreendedores, Robert, vou fazer o escritório em conjunto com a minha casa. O que você me fala? Todos falaram para não fazer. Que os clientes iam fora de horário, não iam te respeitar, blá blá blá. Graças a Deus eu nunca tive qualquer coisa dessa. O escritório meu é vinculado à minha casa, eu abro a porta, estou na minha casa. Agora eu abro outra porta, eu estou na clínica, né? Porque tá tudo muito próximo, muito fácil da gente gerir, muito fácil da gente administrar. Mas, complementando o que a Jéssica falou, Festa da Linguiça, entre noite e dia, nós chegamos a produzir 4.000 fotos. E eu sempre brinco com a Jéssica, se nós não colocar no ar, nós vamos ser engolidos pelo trabalho. Então nós paramos, já almoçamos, prato de almoço aqui, o computador aqui, para colocar no ar o conteúdo com agilidade, porque eu sei que quem tirou a foto, quem gravou o vídeo, quem foi entrevistado, está ansioso para aparecer. Muitas vezes pergunta, direto recebe mensagem, mas eu fui na festa do Laço e não vi minha foto. Não, vamos procurar, vamos achar, vamos ver o que. Então as pessoas ficam ansiosas. Então essa agilidade foi uma maneira da gente conseguir trabalhar, porque se nós fôssemos mais lentos, nós não conseguimos ter o ritmo que nós temos, e também dar essa agilidade que a informação de fato precisa. E eu costumo dizer o seguinte, hoje está ainda mais rápido do que quando nós iniciamos. Então, assim, muitas vezes, mesmo nós sendo os mais rápidos, nós somos os mais lentos ao mesmo tempo. Então, nós temos que acelerar essa divulgação desse conteúdo. Como que é a responsabilidade de carregar aí essa informação para praticamente toda a cidade de Maracaju hoje? Logo quando nós fundamos o site, eu falei para a Jéssica o seguinte, não só pela questão financeira de atrair anunciantes, mas eu sempre utilizava o exemplo da televisão.
Você colocava no Datena, lá, no bairro do jornalista, mas era um programa de conteúdo pesado. Ele praticamente não tinha intervalo comercial. Daí uma das coisas que eu falei pra Jéssica foi: Jéssica, eu não quero sangue. Eu quero matérias policiais, quero informação, mas não quero abrir o site lá. Às vezes o Morreu pai tá fulano de tal. O pai tá abrindo o site e já vê um sangue, uma cabeça, entendeu? E isso a gente nunca fez. Tanto é que se você observar a mídia geral hoje em Maracaju, todos já se adaptaram dessa mesma maneira. Praticamente não tem mais isso. Primeiro que a legislação é muito forte, né? E até às vezes as pessoas questionam: mas se eles não põem o nome do bandido, você está protegendo o bandido. Mas nós não podemos, legalmente a Nós legislação... queremos evitar processo. A legislação nos impede. Então, assim, mas eu sempre costumo dizer, o fato, da maneira como aconteceu, ele é exposto. Nós só não podemos expor os autores do fato. Mas então foi esse o objetivo mesmo, fazer um conteúdo, por isso que eu falo que é um conteúdo de qualidade. De informação mais que leve. informa, mas não afeta, não te ofende, não te sangra, nada nesse sentido. Qual que é o maior cuidado que vocês têm antes de publicar uma notícia? Verificar, primeiro de tudo, a veracidade, né? As notícias policiais mesmo, a gente sempre verificando se Até é tivemos verdade, esses dias atrás um negócio de um sequestro e tudo, depois houve. Tanto é que nós não divulgamos, até tem informação oficial da Polícia Militar. Entendeu? Nós temos, quero até mandar um abraço, um diálogo muito bom com o Dr. Pedro Paiva, a doutora Glaucia e o Dr. Nelson Tolotti, comandante da Polícia Militar. Por quê? Porque eles estão na linha de frente, nós não estamos. Então nós precisamos antes consultá-los, até para poder divulgar a informação correta. Às vezes você perde um acesso, mas você Da não tem essa informação correta. credibilidade da informação correta, porque até você não pode dar incompleto também. Às vezes você coloca um título bombástico lá e cadê a informação no restante? Não tem. Então a gente aguarda para postar realmente aquilo que é verdade. E esse cuidado ele não vai só com a notícia, Robert. Por exemplo, ele vai com as fotos. Nós temos um evento, às vezes, com 1000 fotos. Na hora da seleção cai para 500, 400, por quê? A gente cuida se a pessoa não está com boca aberta, com o olho fechado. Isso dá um trabalho, né? Demanda muito mais. Mas tem gente que, eu já vi casos que jogaram direto lá e não deu muito certo. A gente seleciona, porque a gente quer que aquela Aí pessoa... veio meme de figurinha, né? Agora tem a figurinha, então. A gente quer que a pessoa sinta-se bem ao ser fotografado por nós, e contando que ela não vai ser exibida inadequadamente, vamos dizer assim. Vocês estão completando em mais de 10 anos, com números assim que a gente vê cada ano que passa crescendo, impressionante essa questão do alcance. Quando que vocês falaram: não, pô, deu certo? Que ano foi isso? Acho que quando nós completamos uns 9 anos, foi quando a gente foi pro escritório, né? Quando a gente inaugurou o escritório, eu acho que foi o Inaugurou o primeiro passo. escritório. Porque assim, foi bastante difícil, Robert, porque eu também era inexperiente em construção, a gente sofreu bastante. Trabalhamos muito no meio da poeira. Mas a gente viu quando a gente inaugurou a sede pela quantidade de pessoas que foram nos prestigiar. Na época, por exemplo, praticamente toda a Câmara Municipal foi. Não só a Câmara, empresários, pessoas que acreditavam na gente foram prestigiar. Então aquilo pra gente, a gente falou: pô, acho que a gente deu certo. E daí a gente começou a olhar os números, né? A gente sempre cuidou números, mas os números eram crescentes. Eu costumo dizer pra Jéssica que a gente não caiu na tentação fácil, vamos dizer assim, de comprar seguidores, né? Que tem algumas pessoas que fazem. Todos os nossos seguidores são reais. Todos são seguidores que foram lá clicar no seguir para acompanhar o conteúdo. As pessoas não sabem, mas nesse período de festa da linguiça, espumado, a gente costuma ganhar muitos seguidores porque são pessoas jovens. Então a gente aborda todos os públicos, desde aquele que quer ver um show, um baile, uma festa, até o público que quer saber de uma notícia policial, alguma coisa. Então a gente consegue abarcar todo esse público. Mas eu acho que a inauguração da nossa sede própria e os números mais exaltados desses últimos anos de audiência, acho que cravaram que a gente falou que deu certo. Eu acho que a ficha nunca cai, né? Porque até hoje, de vez em quando eu entro no Instagram e falo: caraca, Ben, você viu que a gente ganhou 200 seguidores só ontem? Eu falo assim pra ele. Aí a gente postou um vídeo esses dias que deu 500 mil visualizações pra mais, tá contando. Um vídeo simples, que é o vídeo dos pneus dentro do tubo entupido lá, atraiu visualização de fora do estado. E até hoje a gente olha e a gente fica assim: cara, como assim tudo isso, entendeu? Eu acho que a ficha nunca cai. Esse vídeo, por exemplo, Robert, ele é um exemplo do quanto eu dialogo com a Jéssica. Eu já tinha postado um vídeo das pessoas mexendo, cavando o buraco, mas não tinha postado o pneu. Falei: Jéssica, nós já postamos muito esse assunto da enchente. Vamos jogar no Store, esse dos pneus?
Ah, não, eu acho que esse vai ter que ir pro feed. Daí eu aceitei. E se eu não tivesse aceitado, eu tinha perdido quase 600 mil visualizações. Superou o outro vídeo, que já tinha dado muitas visualizações. Nesse sentido aí, tem alguma história marcante que vocês lembram aí que fala dessa trajetória de vocês que vale a pena ser contada? Lembrou? Não, histórias são muitas, né, Robert? Desde a mãe do Luiz Miguel, né, que a gente fez aquela matéria quando ela colocou ele no colo para tomar um banho de chuva pela primeira vez. Até mandar um beijo pra Daniela. Semana passada estava de aniversário, vou lá fazer uma visita para ela. Aquela matéria, por exemplo, é uma matéria simples, mas a atitude da mãe tão grandiosa que foi de querer dar uma sensação que o filho talvez nunca tinha sentido, foi um recorde de sucesso, um recorde de comentário. As pessoas chegaram à paragem no mercado, parabéns por aquela matéria. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão acostumadas a verem o site de notícias só expondo autoridade, expondo matéria policial e não expondo o ser humano real, que é aquele que está lutando dia a dia. Então a gente sempre deu espaço para essas histórias. Outra coisa, até por causa da minha ligação com a Unimar, eu vi muitos jovens batalhando pelo seu curso superior. E quando eu fundei o site, eu falei para a Jéssica, vamos criar o espaço Colunista em Foco. E eu sempre chamo jovens profissionais para falar sobre suas áreas. Muitos já conseguiram trabalhos por causa do Colunista em Foco. E é um espaço que eu nem cobro, Robert. Eu abro porque eu entendo que a pessoa vai estar ganhando público, ganhando até clientes, e eu vou estar ganhando um público extremamente qualitativo, que é o público que entrou por causa daquela coluna no site. Então, acho que são essas coisas que vão nos marcando, né? Esse diálogo constante que a gente vai tendo, buscar matérias humanas, contar histórias reais, histórias de pessoas que sofrem, histórias de pessoas que vencem. Então, a gente tem dado espaço não só para cobertura política, que é normal, para cobertura policial, que é normal, é necessária, mas também para as histórias reais que motivam a comunidade. Como que é trabalhar com o seu irmão? É leve, eu falo que é leve. O Benhur tira muita carga da gente, assim, e eu aprendi muito com ele. Eu aprendi demais com ele. E eu sou muito grata por isso. Vocês têm a função bem definida que cada um faz, ou um entra não, bem, você tem que fazer assim, não, Jéssica, não é por aí não, ou vocês Não, é uma questão compartilhada? É bem separado. Por exemplo, eu fico muito com a parte administrativa, até pela minha formação em administração, né? Parte burocrática, papelada, documentação. E a Jéssica fica com a produção de conteúdo, foto, vídeo, até a matéria, às vezes quando tem entrevistas, ela vai com a gente para produzir foto, tudo. Então, eu diria que a parte de conteúdo, de produção de conteúdo é da Jéssica e a parte administrativa seria minha. Mas, assim, constantemente a gente está trocando ideia, vendo o que dá para fazer de novo, de inovador. Mas a gente se organizou dessa maneira no escritório até para ficar mais leve, como a Jéssica falou, entendeu? E essa minha garra por parte administrativa, ela já me colheu muitos louros, mas me trouxe mais trabalho ainda, né, Robert? Porque, por exemplo, minha esposa engravidou, ela falou, Benhur, cuida da clínica por 1 ano, até o neném crescer, depois eu reassumo a gestão dela. Até hoje eu estou, já faz 3 anos que o Merzinho está aí e eu não consegui devolver a clínica. Graças a Deus a gente cresceu muito nesse meio caminho também, né? Então hoje eu me divido. Filho, marcando em foco, clínica, perícia, e vai dando certas coisas. Teve alguma divergência já entre vocês dois, assim, que você falou assim, chega, não quero mais ver, eu não volto mais aqui? Cara, pior que eu acho que não, realmente. A gente já teve desentendimentos. Como que vocês resolvem Até isso? por causa de conteúdo. Mas daí a gente espera baixar a poeira, calma, dialoga. A gente olha os boletos, né, Jéssica? Tem muito boleto pra pagar, vamos em frente O aí. Benhur era muito bonzinho, assim, na questão de cobrar, né? E as pessoas, algumas pessoas, não a maioria, graças a Deus, valorizam muito o nosso trabalho, mas algumas pessoas acham que a gente tem que fazer trabalho de graça, né? E aí uma vez eu falei, Benhur, para de ser tonto, você tem que cobrar, cara. Olha o nosso trabalho, olha as nossas visualizações. Aí a gente começou a alinhar isso, mas eu acredito que foi só isso, assim, um grande atrito. A gente nunca pensou em desistir do site, assim, nunca mesmo. O Benhur até brinca comigo e fala, eu vou fazer 40 e vou te entregar esse site pra você tocar. Não, Benhur, pelo amor de Deus, não me deixe sozinha, sou muito estourado. Mas eu acho que a gente agora a ideia é só ampliar, desistir nunca. Legal. O que mais orgulha de vocês em toda essa história? Eu acho que o orgulho nosso foi nunca ter perdido a nossa essência, Robert. O Benhur é o mesmo
que foi o presidente da Unimar, que você conheceu, que toma tereré com você, que conversa, troca ideia, que às vezes te critica, que às vezes te elogia, que dá até algumas ideias. Tem liberdade para isso. Dá até algumas ideias para você. Então acho que nós nunca perdemos essa essência. Eu moro praticamente na mesma casa há 37 anos. Eu nasci, só troquei, era uma casa, fui para do lado, aquelas casas do meu avô ali. E eu nunca pensei em sair de Maracaju. Por mais que eu fiquei alguns anos fora, eu fiz questão de escolher essa terra para viver, para construir minha família, para empreender, que é um desafio muito grande. Quero mandar um abraço para o professor Alex. Eu acho que a minha passagem pela UEMS foi 3 anos só, porque eu eliminei um ano, caso que eu já era formado em Ciências Contábeis. Mas mudou a minha mentalidade. E eu falo o seguinte, eu costumo dizer que se eu pudesse fazer uma faculdade nova ou quisesse, eu faria normalmente administração, porque realmente mudou a minha vida. Então eu acho que o caminho é esse, é não perder a essência, continuar humilde, continuar respeitando as pessoas, estar sempre no seu lugar, não querer invadir o lugar de outro, né? Então acho que esse é o caminho. E você, Jéssica? Robert, eu sou muito grata pelas amizades que a gente fez ao longo desses anos. A gente conheceu muita gente. Nós temos clientes que viraram amigos, né? A gente tem a eForte, por exemplo, tá com a gente desde 1 aninho do site. Então, e a Rose, nossa, a Rose e o Rafa, a gente admira eles demais. São pessoas assim que você tem 1 minuto de conversa e você já sai de lá. Outra sabe, pessoa. Outra pessoa, renovado. O seu Log, da Estrela. São pessoas assim maravilhosas. E eu acho que a melhor parte desse trabalho são as pessoas que você encontra pelo caminho. Outra coisa que eu quero destacar, aproveitando que a Jéssica entrou nessa área, é dos anunciantes, só. Nós temos 11 anos, a eForte está com a gente há 10. O seu Rock e o Estrela está com a gente há 9. Então, assim, são pessoas que acreditaram no início, no meio e estão com a gente na continuidade do trabalho. E sem eles, você pode ter certeza que a gente não conseguiria tocar em frente. São pessoas que acreditam, custeiam o nosso trabalho e estão comprometidos como a gente com as suas empresas. Olhando por esse lado, por essa percepção e principalmente pelas matérias, pelas histórias, como que vocês veem a evolução de Maracaju nesses últimos anos? Em especial esses últimos 11 anos que vocês têm com o Maracaju em foco bem de perto, acompanhando toda essa, desde a evolução política, de ver um Reinaldo num governo, de ver um Riedel numa associação, a própria administração como um todo, uma Câmara Municipal. Como que vocês veem esse crescimento de Maracaju e essa evolução? Bom, na época do Reinaldo, a Jéssica era caçulinha ainda, né? Que nasceu em 97, mas nós acompanhamos muito de perto a gestão do Dr. Maurílio, né? Que teve aí sua grande contribuição na área da saúde, é inegável o trabalho que ele fez na área da saúde. Agora o Marcos, é inegável o trabalho dele na área de infraestrutura, está preparando o Maracaju de fato para o futuro. E a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Eu até tive uma conversa com o Marcos Caldeira esses dias, eu falei que Maracaju acho que nunca conseguiu captar tantos recursos estaduais e federais. E ali eu senti que ele foi muito humilde, ele falou, bem, eu não conseguiria sem os vereadores. Eles estão constantemente viajando, estão constantemente buscando. Claro que eu também tento estar presente, mas muitas vezes eu fico preso à parte burocrática da prefeitura, que a gente sabe que toma tempo. E eles são os parceiros. Então eu acredito muito que isso cooperou com o crescimento de Maracaju. E a gente viaja a outras cidades, Robert, não só as que a gente atende, outras cidades a gente vai a passeio mesmo. A gente vê o quanto Maracaju está anos à frente. Desde quando eu fazia faculdade lá em Dourados, as pessoas falavam, você é de Maracaju, lá é a terra do ouro, a terra da prata, a terra do dinheiro. Era de gente rica. Não, você é fazendeiro? Eu falei, não, sou neto de fazendeiro, na época meu avô ainda tinha fazenda, mas não sou rico não, meu avô que é. Então, Maracaju é uma terra abençoada. Eu costumo dizer que nós ainda não tivemos, até brincadeira, líderes excepcionais, até porque talvez nem exista, líder excepcional é nosso Deus. Amém. Mas independente do tipo de liderança que a gente teve, todos os líderes contribuíram de alguma maneira e deixaram um legado positivo de alguma maneira e são lembrados positivamente por isso. Né? Falhas, erros, todo mundo tem, nós somos humanos, eu e a Jéssica já erramos várias vezes, mas eu acredito que essa contribuição de vocês na parte política cooperou muito com o desenvolvimento de Maracaju nesses últimos anos. Até fora da parte política, né, que é o nosso forte, a gente sempre puxa muito lado para isso, né? Mas nós fizemos em 2020, né, acho que umas 60 inaugurações de empresas aqui em Maracaju. A gente ficou muito forte nessa área até. Então,
Então, assim, o pessoal tem investido, tem procurado investir aqui em Maracaju, e isso também é muito legal. A gente fazer parte da empresa desde lá do comecinho, vou abrir minhas portas, vem aqui cobrir minha inauguração. Nós fizemos em 2020, só em 2020, mais de 60 inaugurações. Então, assim, para você ver o tanto que cresceu desde o início do site. Eu postei essa semana um vídeo falando sobre o uso da inteligência artificial, onde a gente até citou o exemplo daquele comercial do Lego, que tá o Messi, o Cristiano Ronaldo, o Vini Júnior e tal, e ali a gente vê que foi usado parte inteligência artificial, parte não. E aí com isso vem os fake news da vida. Como que a comunicação de um modo geral, em especial do Maracaju em Foco, tem um papel fundamental para Maracaju nesse sentido? A fake news sempre foi um desafio muito grande, né? E agora, assim como a informação é mais ágil, a fake news também é mais ágil, né? Nós utilizamos a inteligência artificial até para cooperar com isso, na pesquisa da veracidade da informação e também para acelerar o nosso trabalho, né, de alguma maneira. Eu sempre gostei muito de escrever, Robert, muito. Só que eu tive que me atentar para a inteligência artificial até no seguinte sentido, de corrigir erros. Porque eu gosto de escrever, mas eu confesso que eu tenho dificuldade, por exemplo, com vírgula. A inteligência artificial me ajuda a superar essa dificuldade. Então a gente faz o uso positivo. Eu confesso que eu era bem arisco assim, no início da inteligência artificial. Mas, por exemplo, esse final de semana eu até postei uma foto de uma linguicinha cravando a bandeira do Maracaju em Foco na Lua, que era uma trend no momento. Eu fiz aquela. Eu falei, nossa, estou muito forte, muito inteligente já para lidar com isso, que era uma coisa que eu era arisco. Então acho que todo esse trabalho de combate à fake news, a inteligência artificial vem a cooperar, até na área da pesquisa, na área da informação, mas claro, tudo passando pelo filtro humano, meu, da Jéssica, checando, conferindo, dialogando às vezes com os responsáveis, e aí vai. Jéssica, teve alguma história engraçada que você passou aí? Você também, viu, que você pode dividir com a gente, ou inesperada aí para a questão de repente, atrás de uma determinada notícia, ou algo dentro de uma festa que aconteceu aí, você pode dividir com a gente? Bem, eu já me expus, eu sei de qual você tá falando. Bom, o Benhur conta muito melhor essa história do que eu, gente, mas eu vou falar com você um perrengue aí, viu? Festa da linguiça. Na festa da linguiça eles cravavam uns postes, eu não sei se ainda é assim, nunca mais caí em buracos. Mas eles cravavam uns postes, assim, enormes dentro da terra para fixar, né, aquela estrutura da festa, de palco, enfim. Aí a gente foi para mostrar, se eu não me engano, a estrutura da festa mesmo, e tava gravando lá, plena, gravando o Benhur, do nada, vai Jéssica pro chão, assim. Tipo, gravando o Benhur, assim, eu desci, acho que a perna inteira dentro de um buraco. A câmera que a gente tava na época era a nossa câmera mais cara. A câmera foi para um lado e eu para o outro, dentro do buraco. De repente, meu Deus, você tá bem? Foi uma câmera. Eu falei, tá, beleza. Câmera, sei lá, 10 mil a minha perna, 20 mil reais. Mas deu tudo certo, o buraco era maior do que a minha perna, então sobrevivi. Depois que ele socorreu a câmera, ele veio ver que se eu tava bem. Sobrevividos. Foi tenso, gente. Mas foi um período de experiência. Agora nós nunca marcamos um buraco, nós olhamos bem onde pisamos. E a câmera também passa bem, tá? Como que vocês lidam com a pressão? Com essa pressão, porque querendo ou não, quando você chega no topo, para se manter no topo é mais difícil, porque tem aquela situação do cara querer te puxar para baixo. Como que vocês lidam com essa pressão aí de ser um dos principais canais de informação de Maracaju? Pressão faz parte, né? Seja pequeno, médio ou grande, você sofre pressão. Mas eu acho que o crescimento para a gente foi positivo, porque, por exemplo, no período eleitoral, que é um período geralmente que os veículos sofrem pressão, é normal. Nós somos um dos poucos veículos, se não for o único, que, por exemplo, naquela última campanha, a primeira que o Marcos ganhou, teve vários candidatos. Nós abrimos espaço para todos os candidatos, fizemos entrevista com todos. As matérias, promessas de campanha, enfim, nós todos temos abertura de espaço. Eu lembro, por exemplo, posso falar que foi meu professor de escola, um amigão, o professor Jamilton. Ele foi candidato a prefeito e não tinha assessoria de imprensa junto com a Eliane Eu falei, não, manda mais ou menos o que vocês fizeram, que eu produzo o texto, eu divulgo. Por quê?
Não que eu estava trabalhando para o professor Jamilton, mas que eu queria que o professor Jamilton tivesse a mesma igualdade de espaço do que um outro candidato que tinha uma equipe formada. Então, acho que isso foi criando, foi diminuindo a pressão nossa. Tanto que nesses períodos de eleição, todo mundo respeita. Se eu coloco matéria de um candidato A, B, C, todo mundo tolera. Por quê? Porque é o respeito que a gente conquistou ao longo dos anos de trabalho. Como que vocês lidam com as críticas e as opiniões aí de Jéssica sofre mais. Imagina. A Jéssica sofre. Eu gosto de fingir assim que nada está acontecendo, espero o período turbulento passar. Benhur é o coração do site. Eu sou uma pessoa mais estourada, eu pego o ranço das pessoas. Deus precisa trabalhar meu coração. Mas a gente já sofreu bastante, né? Perseguição. E ixi, o começo, acho que pra gente ser muito novo, né? O pessoal que estava nessa área era bastante antigo. Então a gente chegou metralhando, assim, trabalho, sem dormir, sem cessar, e aí... Fazendo o povo sair da zona de Fazendo o conforto. povo sair da zona de conforto, exatamente. Então, assim, no começo foi bem punk. Hoje em dia o pessoal até acompanha a gente, né? Todo mundo já tá correndo um pouquinho mais, mas no começo foi bem... No início nós levava até umas pisadas de pé nos eventos aí de concorrente. Umas trompadas, a gente meio Umas cotoveladinhas. O Benhur releva, eu meio gordinha já Devolvia. o pisão lá. E ainda ensinava as minhas meninas, ó, se baterem em vocês podem ir pra cima e empurrar também, né, no meio do empurrinho. Mas isso também nos ajudou no respeito, viu, Robert? Porque a maneira como a gente lidava com essas críticas e com essas pressões, as pessoas nos respeitaram mais. Porque viram que a gente não ia desistir. Essa é a grande verdade. Porque é o que a Jéssica falou. Nesses 11 anos, a palavra desistir nunca existiu. Teve desânimo, teve tristeza, teve alegria, teve tudo. Mas a palavra desistir definitivamente nunca aconteceu. Olhando o futuro, olhando para os próximos anos do Maracaju em Foco, o que vocês pensam para os próximos passos aí? Ampliar as tendas muito mais. Esse sempre foi o nosso lema, né, velho? E se atualizar, né, Robert? Quando nós começamos, ainda na gestão do Dr. Maurílio, era costumeiro fazer vídeos de 3 a 5 minutos, reportagens mais extensas, né? As pessoas tinham paciência para assistir. Hoje, por exemplo, se a gente faz um vídeo que ultrapassa 1 minuto e meio, a gente vê que a audiência já cai. Então, assim, o desafio é esse. Dar a informação com a mesma credibilidade de um material de 4 minutos, conseguir compilar e colocar em um e-mail. Isso a Jéssica faz muito bem, que ela que é responsável por editar vídeo. Então, essas atualizações que nós temos que fazer enquanto portal. Antigamente, por exemplo, eu gostava de fazer entrevistas, matérias extensas em texto. Hoje a gente vê que tem que ser um texto mais curto, mais dinâmico, mais informativo. Então, tudo isso o site foi se adaptando. Até o nosso Instagram mesmo, né? Bem, a gente começou a adaptar, o pessoal começou a pedir pra gente começar a gravar vídeo, story. A gente não tinha isso, a gente já tinha Instagram, mas a gente não trabalhava ainda com isso, né, bem? E a gente começou a fazer isso e agora é bem forte nossa área de vídeo no Instagram. Então a ideia é sempre atualizar e melhorar. A gente pode esperar aí uns podcasts, novos formatos, como que está esse planejamento aí? Estamos trabalhando aí para a criação de um podcast no Maracaju em Foco, que a gente quer também começar diferente, por mais que é algo muito comum, que já existe em vários segmentos. Entramos recentemente no TikTok, até mandar um abraço pro pessoal da feira. Tem dancinha ou não? Anos. Ainda não tem dancinha. Nós fizemos um vídeo da feira lá que bombou muito, Mais muito de 70 mesmo. mil Foi muito positivo assim, para quem tinha acabado de entrar no TikTok. Então essas atualizações a gente está participando constantemente, a gente busca fazer. Né? Recentemente o escritório nosso passou por uma reforma, afinal ele já tinha um bom tempo, mudamos o layout, lá estamos mudando a dinâmica justamente para atender melhor. E a gente continua tendo muito orgulho de ser aí um dos poucos sites que tem um espaço para receber, desde anunciante, a leitor, a gente recebe todo mundo lá de braços abertos. O que vocês ainda estão sonhando em construir juntos? Olha, eu acho que o sonho meu e da Jéssica é todo dia, né? Que é o Maracaju em Foco. A gente ainda não pensou em abrir outro empreendimento, outro tipo de negócio, porque a gente se dedica muito ao portal, né? Eu até já estou abrindo outras áreas aí, a Jéssica também já faz alguns trabalhos individuais só dela, mas eu costumo dizer que 80%, 90% do nosso tempo é pelo Maracaju em Foco em conjunto. Jéssica, eu queria que você olhasse para essa câmera aqui e pensasse naquela menina de 17 anos que estava começando lá atrás o Maracaju em Foco, junto com o irmão. Que conselho você daria para ela?
Eu acho que eu diria pra ela que deu certo, que vai dar tudo certo, pra ela ficar tranquila e que a história da mãe dela não vai se repetir nela, que ela vai ser Amém. muito, muito, muito mais feliz, muito mais realizada e que deu tudo certo. Amém. Meu, eu queria que você pudesse dar um conselho para os jovens, que assim como você, que começou lá novo, com o Brasil Telecom, lutou para você ter esse respeito, essa credibilidade que você tem hoje dentro de Maracaju e tudo mais, ajudou junto com a sua irmã a construir essa história de 11 anos de Maracaju em Foco, para aquele jovem que lá de repente está lá no ensino médio, pensando o que eu vou fazer, se eu vou caçar borboleta ou pescar. Que conselho você daria para esse jovem? Primeiro, para nunca desistir, né, Robert? Acho que não desistir é o primordial, não desistir dos estudos, né? Os estudos são muito importantes, né, para a valorização profissional. Eu ainda sou um defensor do ensino superior, por mais que algumas pessoas ainda não querem ou acham que o ensino superior precisa passar por transformação, eu até concordo em partes. E para seguir a sua intuição. Eu sempre fui muito intuitivo em tudo, nas minhas decisões. E dizer o seguinte, que o empreender, ele não é fácil. Ele tem seus períodos de glórias, mas tem seus períodos de desafios. É o que você falou, muitas vezes a pessoa vê, o Maracaju em Foco tem uma sede própria, mas não sabe o desafio que foi para construir a sede própria, por exemplo. O Benhur recentemente construiu uma clínica, não sabe que tem um FCO lá no nosso amigo Sicredi para pagar todo mês, não sabe que o Benhur tinha um Argo e o Argo, virou fumaça. Então, assim, a gente tem que, para dar um passo além, a gente tem que abdicar de algumas coisas que a gente já tinha conquistado. Faz parte do jogo, né? Mas para não ter medo, não desistir, não ter medo. Porque com Deus à frente, o caminho se torna muito mais curto. E eu costumo dizer o seguinte, eu sempre falo isso para a Jéssica, eu queria deixar para o meu filho um caminho asfaltado. Que talvez eu não tive, foi pedra, estrada. Não que ele vai ter um caminho mais fácil, né? Ele também vai enfrentar desafios. Mas se ele seguir no caminho asfaltado, eu já fico muito feliz. Parabéns. Parabéns pela história, parabéns pelo paizão que você é. Parabéns, Jéssica, pela mulher que você está se tornando. Eu sou um cara suspeito, porque eu sou super fã de vocês. Vocês têm o meu respeito, além de não só respeito pelo trabalho de vocês, eu tenho vocês como amigos. E eu sou um cara que torço muito pela felicidade de vocês e pelo sucesso que vocês já têm, que seja ainda maior. Mas para encerrar, a gente encerrar aí, cada um responde para mim o que o Maracaju em Foco é para você. Maracaju em Foco é meu sonho. É um sonho realizado. É muito mais do que eu imaginei que Deus podia me dar. Ele é tudo para mim hoje. Benhur? Para mim é a realização de um sonho também e, acima de tudo, é a prova que a gente sempre pode mudar. Por quê? Tudo que eu estudei não era ligado diretamente à comunicação. E eu não tive medo de fazer a famosa transição de carreira, diminuir um pouco uma carreira, aumentar outra, para me inserir no Maracaju em Foco, bem como agora para me inserir na área da saúde. Então a gente tem que estar em constante mudança, constante atualização, e isso para mim é o importante. E o Maracaju em Foco é tudo, é meu caçulinha, vamos dizer assim, é meu xodó, porque é meu primeiro empreendimento, é aquilo que eu vou seguir com ele no coração por muito tempo. Às vezes eu falo de entregar para a Jéssica, que eu quero advogar, quero seguir mais forte na área da perícia, mas não sei se eu consigo ainda, vamos ver. Tô esperando o Benhurzinho assumir esse legado aí. Ele já tira fotos, viu? Daqui a pouco nós estamos vendo ele fazendo entrevista aí na jornalista mirim da nossa cidade. Para nós é um grande privilégio, eu quero agradecer vocês dois. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que Deus continue abençoando o Maracaju em Foco, a família Maracaju em Foco, que a gente sabe que ali literalmente, quando a gente entra ali no ambiente, não é um ambiente de um site qualquer, é um ambiente que a gente se sente em casa. Então, literalmente, a gente realmente fica feliz de estar com vocês aqui.
para mim é uma honra e o meu desejo é que Deus continue abençoando, prospere e que vamos para o desafio do Pilates, né, meu irmão? E do judô, quero ver bem judô. Isso aí. E com isso a gente está encerrando o nosso Fala Comigo, uma conversa muito boa, bacana, um exemplo de vida, onde isso aqui começou com um propósito e hoje impacta aí milhares e milhares de pessoas todos os dias com informação, com conteúdo e principalmente com uma grande ética no trabalho. Então, eu espero você toda sexta-feira, às 9 horas, lá no nosso Fala Comigo na Rádio Cidade, e acompanhe esses podcasts, esse Fala Comigo, toda quarta-feira no nosso YouTube, onde você pode ter várias e várias histórias de pessoas que constroem a nossa cidade de Maracaju, nosso estado e assim por diante. Um forte abraço, Deus abençoe!